Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre a região Sudeste. E nós estamos vendo aqui, logo abaixo, o mapa político dos estados e da região Sudeste. E também nós estamos vendo os as bandeiras também, né? De cada estado. Então, a gente vendo aqui, por exemplo, da direita para a esquerda, nós vemos a bandeira do estado de São Paulo. Depois, em azul e branco, a bandeira do estado do Rio de Janeiro. Logo em seguida, nós vemos a bandeira do Espírito Santo. E por último, né, do lado esquerdo, o mapa de Minas Gerais. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, nós vamos ver em seguida, temos aqui os estados, né, um pouco mais ampliado o mapa político dos estados aqui, né? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Nós temos aqui também um mapa que mostra a atividade industrial na região Sudeste. Como nós vamos ver mais à frente, a região Sudeste é a região que há a maior concentração industrial em nosso país. 90% das empresas que nós conhecemos aqui, ela tem sede no estado de São Paulo ou na região Sudeste. Nós temos aqui alguns exemplos, né, na legenda falando sobre farmacêutica, perfumaria, vestuário e calçados, plásticos, material de transporte, metalúrgica. Então a gente vê que é uma região muito ampla e a gente percebe que uma boa concentração logo abaixo ali no estado de São Paulo. Mais à frente nós vamos ver também, tá? A economia do Sudeste é muito diversificada. Essa região pertence à maior região geoeconômica do país em termos de economia. Então, o que acontece? A questão econômica na região Sudeste, em especial o estado de São Paulo, o estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, ela tem em média 42 milhões de habitantes. E boa parte da concentração econômica do país pertence a esse estado. A Grande São Paulo tem em média 21 milhões de habitantes. Então, para você ter uma ideia da concentração populacional. A agricultura, o setor agropecuário apresenta-se muito desenvolvido e extremamente diversificado. A existência do setor agrícola forte nessa região deve-se à existência de vastos solos férteis, aí a terra roxa. Então veja só, aí tem destaca no caso ali, né, a produção da cana-de-açúcar, da soja, da laranja, né, são os produtos que são mais produzidos nesta região. Pecuária também para vocês terem uma ideia, a questão da pecuária, carne bovina para corte, carne suína, ali, para vocês terem uma ideia, a vaca leiteira, eles têm criação de aves também, mas ali, por exemplo, ali é o que destaca também, é uma região que tem uma das maiores concentrações de gado, por exemplo, no Brasil. Outra coisa que é interessante que fala nesse texto é a questão de a produção de ovos. 40% da produção de ovos do Brasil vem de São Paulo. Indústria é como a gente estava falando lá no começo, né? O Sudeste é a região mais industrializada e desenvolvida do Brasil. Então, por exemplo, ali é muito forte a questão da siderúrgica, metalúrgica, petrolífera, questão tecnológica. É conhecido, como a gente vê aqui, como a Vale do Silício brasileiro. Então, assim, é a região que tem esse polo desenvolvido. É a questão, por exemplo, da siderúrgica e a metalurgia, a maior concentração do Brasil está aí. E aqui, por exemplo, ele mostra a expansão
da indústria no estado de São Paulo, a gente percebe o seguinte: nesta legenda mostra, por exemplo, a região mais clara, que é a região que era até 1975. De 1975 a 86, ele se expandiu, não ficou só na metrópole. Então a gente vê várias cidades, por exemplo, Franca, a gente vê aqui São Carlos, Botucatu, Ribeirão Preto. Então a gente vê muitas regiões que se expandiram da grande São Paulo. Então não ficou somente na capital São Paulo e já não está mais somente na região metropolitana grande São Paulo. A gente vê que o estado de São Paulo praticamente está se expandindo, né, em relação à expansão industrial, né? Inclusive, nesse período de 86, 75, 86, veio uma política brasileira para a questão da expansão da indústria no Brasil. Então, quer dizer, isso também tem um fundamento, uma base federal, não só do Estado querer descentralizar a indústria no Brasil, né? Então, isso influenciou muito nesse período no estado de São Paulo, principalmente. E aqui a gente vê também uma questão interessante, que você dá para ter uma ideia, a questão do polo industrial. A gente vê aqui no estado de São Paulo mais ou menos 7 polos industriais. E né, você vê que tem Curitiba, Rio de Janeiro e no caso Belo Horizonte, né? São regiões em que você percebe que assim, há uma concentração no estado de São Paulo, né? E uma questão estratégica também de São Paulo, porque se for analisar as outras cidades como Rio de Janeiro e Curitiba, por exemplo, não são tão longe de São Paulo. E a gente também vê nessa legenda a produção de soja, café, cana-de-açúcar, as regiões que têm esse plantio. E provavelmente essas regiões que são as indústrias que estão por aí, próximas a essas plantações, por exemplo, de cana-de-açúcar, são regiões que eles fazem a conversão da cana-de-açúcar em etanol, né? Combustível e outros produtos mais. Então a gente vê que essa concentração industrial é influenciada também pela produção, pelo plantio e pelo cultivo ali, né? A gente vê aqui, por exemplo, a sede da agricultura mais moderna do Brasil, estado de São Paulo, né? Sede do mais expansivo desenvolvimento industrial e financeiro. A gente vai ver aqui mais para frente. Sede do mais expansivo desenvolvimento industrial e financeiro, como foi falado aqui, aqui é a grande São Paulo, a gente está vendo a Avenida Paulista ali, né? Sede de escritórios das mais poderosas firmas nacionais e internacionais, como eu falei anteriormente. Então a gente vê, como eu falei para você, 90% das indústrias, elas estão com sede na cidade de São Paulo, se não é na cidade de São Paulo, é na região de São Paulo. Controle do mercado nacional e de seu território, questão financeira, né? Elabora e concentra as informações sobre economia, sociedade e o território do país. Então a gente está vendo aqui a Bolsa, né, de Valores, a Bovespa, né? A sede dela é em São Paulo, prédio da Fiesp na Avenida Paulista. Predomínio das atividades produtivas de ponta, centro do meio técnico-científico informacional, centro informacional, melhor rede de transportes públicos do país e de estradas rodoviárias. O que ele quer dizer com isso? Para quem já foi na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a gente vê vias lá de 6, 7 faixas, né? A questão, por exemplo, não são todas as cidades do Brasil que tem metrô, lá tem metrô. Então ele tem mais opções de infraestrutura, né? Então quando ele fala melhor rede de transportes, não quer dizer que, como que eu posso falar para vocês, que o melhor que ele está colocando um outro critério, questão de opções, questão de qualidade de transporte público. Já, por exemplo, a cidade de São Paulo não tem, entendem? Então, só para tentar deixar mais claro isso,
é onde tem mais redes de transporte, né? Concentra os níveis superiores dos sistemas de saúde, educação, lazer e serviços modernos. Então nós vemos aqui a USP, Hospital de Clínicas, né, Memorial da América Latina. E a gente vê aqui, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, a gente vê a área metropolitana, né? A gente vê, no caso, as sedes, que existem sedes, né? Da região metropolitana. A gente vê aqui, no caso, as rodovias, pista simples, pista dupla. Então, essa imagem aqui está mostrando mais ou menos como que é a questão estrutural da região metropolitana de São Paulo, tá bom? A grande metrópole, né? Uma imagem mostrando, né, a cidade de São Paulo novamente, né? Energia. A região sudeste, ela tem, por exemplo, Angra 1, Angra 2, que são termonucleares. Ele tem um benefício, por exemplo, aqui de algumas hidrelétricas como Furnas, Ilha Solteira, Três Marias, Marimbondo e Jupiá, né? E mais alguns outros, né? Então, assim, ela tem a questão energética, porque o terreno ali, ele tem a vantagem, né, dessa região por ser um terreno, vamos dizer assim, que favorece a correnteza das águas para poder ter uma represa para gerar energia, né? Então tem essa facilidade de gerar energia. Não que ele não precise da usina binacional de Itaipu. Ele usa também energia de Itaipu, ok? Turismo. Então a gente vê aqui, por exemplo, é a região mais visitada, por exemplo, Rio de Janeiro, pelas praias do Rio de Janeiro. A gente vê aqui também, por exemplo, a questão o Centro Financeiro de São Paulo, muito turismo também para conhecer a questão da questão cultural na cidade de Minas, né, como por exemplo ainda assim Ouro Preto, Tiradentes. O Espírito Santo tem as praias, o turismo das praias, como no caso do Rio de Janeiro também, como eu falei, né? E temos aqui algumas curiosidades. Pesquisas realizadas em 2008 contabilizam 2 milhões de favelas na metrópole paulistana. Isso aí já dá mais que por exemplo, a cidade, não a metrópole de Curitiba, por exemplo. A população que vive em cortiços na cidade de São Paulo é estimada em quase 1 milhão de pessoas. Calcula-se que em São Paulo existe cerca de 8 mil moradores de rua, índice mais alto da região sudeste. A cidade de São Paulo comporta mais de 40 ruas com comércio especializado. E ali no lado tem a favela do Morumbi, né? Que se você olhar, essa aí é uma imagem clássica, né? Que a gente vê num lado a favela e logo acima naquela imagem o bairro do Morumbi, que é um bairro nobre da cidade de São Paulo. Então é uma imagem que é muito usada, vocês vão ver provavelmente em algumas imagens, o contraste social de uma cidade, né? E, gente, por hoje tudo, né? Por hoje é só. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e qualquer coisa a gente conversa nas próximas aulas, tá ok? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.